Em apenas um segundo, a vida de Sarah, uma mulher de 35 anos, mudou completamente durante um devastador acidente de carro. Em um momento, ela estava dirigindo pelas estradas familiares, com o sol quente acariciando sua pele. No seguinte, o caos se instalou quando seu veículo colidiu com outro. Naqueles momentos angustiosos, o tempo parecia se estender e distorcer, puxando-a para um estado surreal entre a vida e a morte. Enquanto flutuava para o reino da quase-morte, profundas percepções espirituais surgiram, percepções criadas especialmente para os escolhidos. O véu entre este mundo e o próximo se afinou, revelando verdades que transformariam sua compreensão da existência. Junte-se a essa jornada de desespero ao empoderamento e descubra quais revelações surpreendentes aguardam. Quais segredos impactantes ela desvendará nesse momento sombrio? Se você está curioso para saber mais e descobrir seu próprio empoderamento, não esqueça de deixar seu like e se inscrever para explorar tudo isso mais a fundo. Me lembro dos momentos que antecederam aquele dia trágico. O mundo ao meu redor parecia vibrante, cheio de cores e sons, mas por trás dessa fachada havia uma profunda crise de propósito pesando em meu coração. Eu estava levando a vida normalmente, mas por dentro me sentia perdida, buscando significado na rotina. Enquanto dirigia, meus pensamentos corriam. Eu me perguntava para onde estava indo e o que realmente importava. De repente, a tranquilidade ao meu redor se despedaçou e a realidade se distorceu em um instante. Quando a colisão ocorreu, o tempo desacelerou. O rugido do impacto ecoou e uma onda de pânico subiu como uma maré, ameaçando me engolir. No entanto, em meio ao caos, senti uma estranha calma. Era como se o universo tivesse pausado, me permitindo testemunhar a devastação de um lugar de desapego. Eu via meu carro destruído contra uma árvore, o vidro estilhaçado e meu corpo inclinado contra o assento. Minha mente tentava processar tudo, mas eu flutuava acima da situação, desconectada do caos que se seguia. Naquele momento surreal, a realização de que eu estava morrendo não me aterrorizou. Ao contrário, com uma clareza agridoce, senti-me libertada. Não havia mais ansiedade sobre o que viria a seguir, nada de apreensões não resolvidas ou dúvidas. Era apenas eu, perdida nesse vasto abismo de compreensão. Minha vida se desdobrava diante de mim, flashes de memória surgindo e desaparecendo como ondas, trazendo fragmentos de alegria e tristeza. Mas o que mais me impressionou não foi o medo da morte, foi um despertar para a verdade da minha existência. Tudo o que vivi me trouxe até esse momento. Você já se sentiu completamente perdido, mas ao mesmo tempo à beira de algo monumental? Naqueles segundos angustiantes, percebi que diante da crise, frequentemente encontramos as respostas que tanto buscamos. Compreendi que minhas lutas, a busca incessante por validação, os fardos que carregava, todos tinham um propósito que eu ainda não entendia. Enquanto flutuava naquele espaço etéreo, senti uma mudança dentro de mim, como se o peso do meu passado estivesse sendo levantado, revelando uma leveza que nunca havia conhecido. Suspensa entre a vida e a morte, eu já não era uma vítima das circunstâncias. Era uma testemunha do meu próprio despertar. Essa experiência me forçou a questionar tudo o que achava que sabia, a confrontar as sombras que pairavam sobre meu espírito por tempo demais. Como é estar entre a vida e a morte? Havia muito mais esperando para se desdobrar, uma revelação mais profunda logo além do véu. Enquanto eu me afastava da minha forma física, uma luz brilhante me envolveu, transcendendo tudo o que já havia visto. O momento estava carregado de emoção, como um despertar, onde as cores pareciam se multiplicar além do espectro da minha visão terrena, criando uma tapeçaria de realidade que me envolvia com uma paz avassaladora. Um calor surgia dentro de mim, abraçando meu espírito como um cobertor suave e familiar. Era um pertencimento indescritível,
como se eu estivesse retornando a um lugar que nunca deixei de verdade, um lar que reconhecia profundamente dentro de mim. Nesse abraço luminoso, fiz uma viagem através de um túnel, sendo puxado por uma força muito maior que eu. A velocidade era eletrizante. Foi nesse espaço sagrado que os fardos da vida terrena começaram a se dissolver como névoa sob o sol da manhã. As cores dançavam ao meu redor em uma sinfonia vibrante, um caleidoscópio de matizes que eu nunca havia experimentado antes. Cada tom pulsava com energia, despertando meus sentidos, enquanto risos e pura alegria plantavam raízes em meu coração. Eu me sentia livre, mais leve do que jamais imaginei, sem mais amarras de medo, dor ou preocupações mundanas. Enquanto cruzava para um reino que irradiava beleza e tranquilidade, o conceito de tempo perdeu o significado. Era como se eu tivesse escapado da ilusão do relógio, onde os momentos se esticavam na eternidade e as lutas da vida terrena se tornavam sussurros de memórias distantes. Nesse cenário deslumbrante, meu coração se enchia de alegria e uma curiosidade avassaladora inundava meus sentidos. Era uma sensação intoxicante, uma experiência que fazia a vida que conhecia parecer pálida em comparação ao que me esperava ali. De repente, uma explosão de luz eufórica me cercou, despedaçando minhas preocupações terrenas em fragmentos que brilhavam e desapareciam. O brilho da luz falava não com palavras, mas com a própria essência da vida. Eu fui preenchido com profundas realizações que surgiam em mim como ondas colidindo na praia. Naquele momento, compreendi que a libertação muitas vezes se encontra nas profundezas do desespero. Era um chamado para abraçar a jornada da minha alma, para confrontar as sombras das quais eu havia fugido por tanto tempo. O que me aguardava era um reino além da minha mais ousada imaginação, um lugar onde a comunicação ultrapassava as palavras e a compreensão fluía como um rio. A paisagem deslumbrante se desdobrava diante de mim, cada direção revelando vistas de tirar o fôlego que inflavam meu espírito e me chamavam adiante. Eu estava prestes a embarcar em uma experiência divina, uma que não apenas mudaria minha vida, mas também carregaria mensagens destinadas àqueles que deixaria para trás, os que meu coração sabia serem os escolhidos. Eu não estava sozinho. Seres de luz me cercavam, irradiando amor incondicional. Cada orbe brilhava com uma luminosidade indescritível, me atraindo para seu abraço etéreo. Enquanto flutuava nesse espaço celestial, sentia uma paz avassaladora descendo sobre mim, envolvendo meu ser como um cobertor quente em uma noite fria de inverno. Era como se eu estivesse voltando para casa, um lugar onde minha alma poderia realmente respirar e ser livre. As formas desses seres espirituais eram diferentes de tudo que eu já havia encontrado. Eles não tinham formas físicas, existindo como luzes radiantes que piscavam e pulsavam suavemente, como estrelas brilhando no vasto cosmos. Sua energia era notavelmente familiar, como se eu estivesse reencontrando amigos de longa data de um tempo além das memórias. Naquele momento atemporal, palavras se tornaram desnecessárias. A comunicação ultrapassava a linguagem. Era um profundo saber inundando minha consciência, uma compreensão compartilhada da existência e do propósito que fluía através de mim como um rio sagrado. A presença deles era ao mesmo tempo reconfortante e inspiradora, despertando uma consciência que eu havia esquecido há muito tempo. Senti que estavam ali para compartilhar segredos que poderiam transformar minha vida e a dos escolhidos. Esse conhecimento parecia poderoso, mas também suave, como o amanhecer iluminando lentamente os cantos mais escuros do meu coração. Cada pulsar de sua luz me preenchia com insights, como memórias despertando de um profundo sono, me convidando a lembrar quem eu realmente sou. Enquanto se comunicavam, imagens brilhantes surgiam diante de mim, cenas vívidas de possibilidade e intenção.
cada uma refletindo a profunda sabedoria que compartilhavam. A essência da minha alma começou a ressoar com suas mensagens, revelando a interconexão de todas as coisas. Naquele momento, percebi que todos somos fios de uma magnífica tapeçaria, com nossas vidas entrelaçadas criando uma história maior. A sabedoria que me foi transmitida iba além das palavras. Era como se minha alma estivesse relembrando. Compreendi conceitos de amor, propósito e unidade que ressoavam no cerne do meu ser. Eles me ensinaram que a jornada à frente nem sempre seria fácil, mas que cada desafio e tribulação é uma porta para uma compreensão e transformação mais profundas. Senti uma urgência em levar esse conhecimento de volta comigo, para compartilhar essas percepções com outros que também possam sentir o chamado para despertar. Comecei a perceber que essa mensagem é particularmente destinada àqueles que são conhecidos como escolhidos. Eles me incentivaram a abraçar meus dons espirituais e a seguir um caminho de iluminação, não apenas para mim, mas para todos que buscam uma conexão mais profunda. Uma sensação avassaladora de responsabilidade me envolveu, acendendo uma chama de determinação para cumprir o papel que me foi atribuído nesta missão sagrada. Enquanto os seres de luz me guiavam, senti um fio invisível nos unindo. Um lembrete de que nunca estamos realmente sozinhos. Naquele espaço sagrado, fiz uma promessa de honrar seus ensinamentos e incorporar as mensagens de amor, esperança e unidade que me foram confiadas. O que estava por vir era uma jornada em evolução, repleta de desafios e de profunda alegria, e a cada batida do meu coração, eu entendia que essa experiência era apenas o começo de um despertar maior. Flutuando naquele espaço etéreo, os seres de luz me envolviam com sua presença radiante, e a sabedoria que compartilhavam me inundava como uma maré suave. Um profundo insight emergiu das profundezas da minha experiência de quase morte. O empoderamento pessoal está profundamente enraizado na aceitação do nosso verdadeiro eu. Naquele momento transcendental, percebi que nós, os escolhidos, possuímos habilidades únicas para provocar mudanças e guiar outros em direção à iluminação. Sentia como se eles estivessem iluminando o caminho à minha frente, me incutindo a coragem para assumir meu poder e aproveitar as lições de vida que surgem ao longo do meu caminho como momentos essenciais para o crescimento. Os seres comunicaram que nossas experiências, tanto alegres quanto dolorosas, mantêm as chaves para nossa transformação. Cada desafio que enfrentei não era um obstáculo, mas sim um trampolim para a realização do meu potencial. Eles ressaltaram a importância do amor próprio e da aceitação, mostrando que essas qualidades são vitais para elevar nossas jornadas espirituais e cumprirmos nossos destinos. A cada palavra, senti o convite para assumir plenamente minha história, honrar meu passado e abraçar cada faceta da minha existência. Ficou claro que eu deveria me tornar um recipiente de sua sabedoria, um farol para outros que navegam por seus próprios caminhos na escuridão. E se os desafios da sua vida forem meramente trampolins para o seu eu superior? A pergunta ficou no ar, me convidando a refletir profundamente sobre minhas próprias lutas e senti uma onda de compaixão pelos desafios que cada alma enfrenta. Compreendi que, no meio da dor, existe uma oportunidade para um crescimento e uma transformação profundos. Talvez aqueles momentos de desespero, coração partido e medo não sejam apenas fardos a serem carregados, mas sim experiências ricas, projetadas para catalisar nossa evolução em magníficos seres de luz. Abraçar nossas verdadeiras essências é, sem dúvida, a chave para desbloquear nosso potencial. No caloroso abraço da luz, percebi que nos empoderar de verdade significa abandonar as máscaras que usamos e avançar corajosamente em direção à realidade nua e crua de quem realmente somos. Nem sempre é fácil. A sociedade muitas vezes nos empurra a nos conformar, a esconder nossos talentos ou a questionar nosso valor. Mas dentro de mim, essa ideia se repetia como uma canção.
Quando afirmamos nossa verdade, irradiamos uma frequência de autenticidade que ressoa com os outros, acendendo suas próprias jornadas de autodescoberta. Com essa revelação, uma onda de energia inundou meu ser, mudando minha perspectiva e acendendo uma chama na minha alma. Eu sabia que os insights que havia recebido não eram apenas para mim, eles precisavam ser compartilhados para elevar e empoderar aqueles que estavam ao meu lado. Senti uma necessidade intensa de transmitir esse conhecimento como um farol, como se o universo tivesse alinhado meu propósito com os ensinamentos que me foram confiados. Mas surgiram perguntas, histórias ainda não contadas. O que os escolhidos precisam fazer para abraçar plenamente seus propósitos? Esse pensamento permanecia no ar, como um convite para explorar mais profundamente meu próprio despertar e as jornadas dos outros. Ao saborear esses momentos de iluminação, não pude evitar imaginar quais ações transformadoras estavam por vir, enquanto me preparava para retornar ao mundo, pronta para usar essa nova compreensão e empoderar aqueles que estavam prontos para abraçar seus próprios destinos. Naquele momento fugaz de retorno, tudo o que aprendi voltou a mim como uma onda colossal batendo na costa. A luz brilhante que me envolvia começou a desaparecer, e ao sentir meu espírito sendo puxado de volta para meu corpo, uma sensação de pânico me dominou brevemente. Era como se estivesse sendo retirada de um reino de puro amor e entendimento, puxada de volta para as complexidades e confusões deste mundo. Conseguiria manter a sabedoria que acabara de viver, ou ela escorregaria entre meus dedos como areia? À medida que a consciência retornava, o choque do meu entorno serve como um lembrete duro da vida mortal. O cheiro do hospital, os monitores apitando, os rostos de entes queridos turvados pelas minhas lágrimas. Tudo se misturava em um turbilhão caótico de medo e emoções intensas. Uma onda de sentimentos contraditórios me invadiu, um fardo e uma bênção. O medo de ter chegado tão perto de deixar esta vida se misturou com uma profunda clareza sobre meu propósito. De repente, tudo fez sentido. A urgência de compartilhar essas revelações com o mundo se cristalizou dentro de mim. As visões que tive durante minha experiência de quase morte, aquelas percepções sobre amor, compaixão e a interconexão de todas as almas, acenderam uma chama em meu coração. Não podia mais ficar em silêncio. Minha missão ficou clara: empoderar os outros, inspirá-los a viver plenamente e abraçar sua luz interior. Enquanto começava a reunir minhas forças, percebi que essa transformação não era apenas um retorno à vida, mas um renascimento para uma vocação que moldaria minha existência. Lembrei-me de todos os momentos, de cada entendimento profundo que havia adquirido. Estava determinada a canalizar esses aprendizados em ações, palavras que pudessem elevar os perdidos, ideias que pudessem unir quem não se entende e uma visão que pudesse ajudar os outros a encontrarem seus próprios caminhos. Mas com essa nova clareza veio também a responsabilidade. Enquanto pensava nos desafios pela frente, questionei se seria acolhida com aceitação ou ceticismo. Como iria navegar em um mundo que muitas vezes fecha os olhos para as verdades espirituais que agora abraçava com tanta firmeza? Quais obstáculos poderiam surgir em meu caminho ao entrar nessa nova realidade? Meu coração acelerou de emoção e nervosismo. Havia tanto para compartilhar, tanto em jogo, mas naquele momento eu ainda não sabia como começar. Sentia os ecos da minha experiência me chamando a agir, mas ao mesmo tempo, as sombras da dúvida me cercavam. Eu conseguiria ter a coragem de desafiar a mentalidade convencional que muitas vezes impede o nosso crescimento espiritual? A cada respiração, sentia o peso da minha jornada se desenrolando diante de mim. Estava vivo novamente, mas o que me esperava ao abrir este novo capítulo? Uma coisa era certa: eu não podia voltar atrás. As percepções que adquiri eram agora meu guia, apontando para um futuro
onde eu poderia inspirar e empoderar outros, como os escolhidos que todos nós estamos destinados a ser. Mas que desafios eu enfrentaria ao buscar essa missão? Enquanto você ouve sobre minha jornada, quero que reserve um momento para refletir sobre suas próprias experiências. Quais partes da minha história falam com você? Talvez você tenha enfrentado um período de desespero, ou talvez tenha sentido uma profunda saudade por algo maior. Eu sei, por experiência própria, que esses sentimentos nos conectam, tecendo uma tapeçaria complexa de experiências humanas compartilhadas. Existe um vínculo inquebrável entre nós. Escolhidos, cada luta nos trouxe até aqui, prontos para brilhar. Você não está sozinho. Suas dificuldades e vitórias fazem parte de uma história muito maior que nos une. Em nossa jornada coletiva, descobrimos verdades profundas que nos guiam. Cada desafio que enfrentamos, cada lágrima que derramamos e cada momento de alegria iluminam o caminho não apenas para nós, mas também para os outros. Nós carregamos a luz de nossas experiências e, juntos, iluminamos o futuro. Permita-se abraçar a sabedoria que vem de se conectar com aqueles que trilham caminhos semelhantes. Estamos todos aqui, como faróis de esperança e inspiração uns para os outros. Se você encontrou sabedoria na minha história, convido você a deixar seu like e compartilhar como pretende abraçar sua própria luz. Suas palavras podem inspirar alguém e criar um diálogo positivo em nossa comunidade. Vamos celebrar nossa jornada compartilhada e encorajar uns aos outros a brilhar intensamente em um mundo que muitas vezes tenta apagar nossos espíritos. Junte-se à nossa crescente família de escolhidos, inscrevendo-se neste canal. Juntos, continuaremos essa jornada transformadora, explorando percepções que podem ajudar todos nós a capturar a luz que possuímos. Ao ficarmos conectados, aprofundamos nossa compreensão e apoiamos uns aos outros em nosso despertar espiritual. Vamos juntos espalhar nossa luz e sabedoria. Até a próxima vez, continue explorando e estarei ansioso para vê-lo na nossa próxima conexão iluminadora.